Quarta-feira, 18 de março, você confere no seu Jornal da Rede. China devolve soja ao Brasil por descumprimento de regras sanitárias. Polícia Civil de São Paulo prende o tenente-coronel por feminicídio e fraude processual pela morte da esposa. Festa do artesão na cidade de Suzano. Tem seu modo economia e o Balançando a Rede com Lucas Barreiros. Está no ar o seu jornal. A China, que é o principal destino da soja brasileira, devolveu recentemente cerca de 20 navios carregados com grão por descumprimento de regras sanitárias. O problema ocorreu pela presença de ervas daninhas proibidas no país asiático em meia carga. Diante da situação, a exportadora Cargill chegou a cancelar embarques no último dia 12, enquanto o Ministério da Agricultura adota uma postura de tolerância zero para evitar tensões diplomáticas. O ministro Carlos Fávaro afirmou que a qualidade da soja nacional é inquestionável, mas reconheceu que a preocupação dos chineses é legítima. Uma comitiva do governo brasileiro deve viajar à China na próxima semana para propor um novo protocolo sanitário específico para o comércio do grão. As associações nacionais de exportadores e de indústrias de óleos vegetais estão acompanhando o caso com preocupação para garantir a segurança jurídica das operações. Apesar dos impasses pontuais, analistas de mercado avaliam que o impacto no volume total de exportações deve ser pequeno. As 20 cargas devolvidas representam cerca de 1,5 milhão de toneladas, o que é considerado pouco diante dos 112 milhões de toneladas que o Brasil deve exportar esse ano. A fila de navios nos portos brasileiros continua forte e não há registro de atrasos relevantes nas saídas. Vamos vir agora para o nosso país, hein? Começou nessa terça a primeira saída temporária de presos no estado de São Paulo. Cerca de 30 mil detentos do regime semiaberto já estão nas ruas, beneficiados pelo bom comportamento e pelo cumprimento de parte da pena. Entre os nomes que deixaram o sistema prisional nessa data está Lindenberg Alves, condenado pela morte de Eloá Cristina em 2008. Os detentos precisam cumprir regras rígidas, como não frequentar bares ou casas noturnas, não sair à noite e manter a tornozeleira eletrônica sempre carregada. No ano passado, mais de 6 mil equipamentos foram rompidos e mais de 4 mil presos não retornaram às unidades prisionais. Além disso, 197 foram presos em flagrante, cometendo novos crimes durante o benefício. Especialistas em segurança alertam para o aumento dos crimes de oportunidade, como roubo de celular e alianças durante esse período. Quem descumprir qualquer regra deve retornar imediatamente para o presídio e pode perder o direito às próximas saidinhas. A Polícia Militar reforça o patrulhamento em pontos de grande movimentação, como o Terminal da Barra, e também para garantir a segurança da população. E a Polícia Civil prendeu nessa manhã o tenente-coronel da Polícia Militar, Geraldo Leite Rosa Neto. Ontem mesmo eu dei algumas atualizações e olha só, o caso de um dia para outro já muda, né? O oficial foi indiciado realmente por feminicídio e fraude processual pela morte da esposa, também policial Gisele Alves Santana, ocorrida no mês passado. A prisão aconteceu em um apartamento no Jardim Paulista, em São José dos Campos, após uma operação conjunta com a Corregedoria da PM. A Justiça Militar acolheu o pedido de prisão após novos laudos da Polícia Técnico-Científica descartarem a hipótese de suicídio. Gente, ela ia ser enterrada ali. Se não tivesse um manifesto ali da família, ia ficar por encerrado o caso. Segundo as investigações, a trajetória da bala e a profundidade dos ferimentos indicam que Gisele não tirou a própria vida. Os exames também revelaram lesões no rosto e no pescoço da vítima, além de manchas de sangue espalhadas por outros cômodos do imóvel. Outro ponto determinante foi a ausência de vestígios de pólvora nas mãos da soldado. Mensagens enviadas pela policial a uma amiga, reveladas ali pela família, indicavam que ela vivia um relacionamento abusivo e temia pela própria vida. O tenente-coronel deve ser interrogado na capital e depois levado para o presídio militar Romão Gomes. A defesa do oficial continua sustentando a tese de suicídio e afirma aguardar a conclusão de todos os laudos periciais. Tomara que a justiça aí seja feita, né, realmente. Vamos vir agora para a nossa região do Alto Tietê. Um sequestro relâmpago mobilizou equipes da PM na manhã desta terça, quando uma mulher de 35 anos foi vítima de roubo e mantida presa em sua própria casa no bairro Presidente Dutra, em Guarulhos. Segundo o relato da vítima, 4 criminosos participaram da ação.
Eles teriam invadido a casa durante a madrugada e mantido a mulher em cárcere privado por várias horas, quando foi obrigada a realizar transações bancárias. De acordo com depoimentos, criminosos também exigiram dinheiro e joias, reviraram ali os cômodos da casa em busca de objetos de valor. Em seguida, obrigaram a vítima a entrar no próprio veículo e, enquanto ela era vigiada, os suspeitos tentaram ali realizar operações financeiras por meio de aplicativos no celular. Os suspeitos, então, deixaram a vítima no automóvel e determinaram que ela só saísse do local após 5 minutos. Policiais militares foram acionados após a vítima pedir socorro a um pedestre na Cachoeirinha, zona norte da capital paulista. Que coisa! Com base nas declarações da vítima, 2 indivíduos foram abordados e reconhecidos como participantes do sequestro relâmpago. A dupla foi detida e as investigações seguem em andamento no 72º Distrito Policial para localizar os outros 2 suspeitos. Vamos continuar falando aí de crime. Olha, uma câmera de segurança registrou um momento que uma jovem de 20 anos foi agredida por diversos socos pelo seu ex-companheiro dentro de um elevador na última segunda na Avenida Salgado Filho, em Guarulhos. Nas imagens é possível ver que a vítima entra no elevador na tentativa ali de fugir do agressor, mas ele consegue alcançá-la e inicia o espancamento. O vídeo mostra que a mulher cai no chão e o homem continua com as agressões até que a outra mulher aparece e consegue impedi-lo. A Secretaria de Segurança Pública informou que a ocorrência foi registrada como violência doméstica e lesão corporal na Delegacia de Defesa da Mulher de Guarulhos. Foram requisitados exames da UML e solicitadas medidas protetivas à Justiça. O homem chegou a ser preso em flagrante, mas teve a liberdade provisória concedida em audiência de custódia nesta terça. Ele deverá cumprir medidas cautelares, com uma proibição de se aproximar da vítima a menos de 300 metros. O caso gera indignação pela gravidade das imagens e pela soltura do agressor pouco tempo após o crime. Vamos continuar lá para os guarulhenses. Olha, a Guarda Civil Municipal iniciou nesta segunda um curso de qualificação sobre o uso da força. Muito interessante, né? Ele reuniu 80 agentes de 33 cidades brasileiras. A capacitação promovida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública acontece ao longo de toda a semana com atividades teóricas e práticas, preparando os profissionais para uma atuação mais segura e técnica. O treinamento aborda desde a verbalização até o controle físico e o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, sempre priorizando a preservação da vida. O curso conta com agentes de capitais, tendo Rio de Janeiro, Salvador, Manaus e Belo Horizonte, além de diversas cidades, mesmo aqui do estado de São Paulo. Tem Santo André, Santos, Jundiaí. Com foco na aplicação legal e proporcional da força, a atividade reforça o compromisso das guardas municipais com a proteção da população e o respeito também aos direitos humanos. Guarulhos se torna, assim, um polo de referência nacional na padronização de procedimentos de segurança pública. Muito interessante, tomara que outras cidades recebam esse curso também. Na madrugada dessa terça, a Guarda Civil Municipal, agora da cidade de Arujá, realizou uma ação que resultou na prisão em flagrante de 3 indivíduos, na recuperação também de um veículo furtado. Durante um patrulhamento preventivo pela Avenida dos Expedicionários, na área central, por volta das 5h27 da manhã, uma equipe da GCM visualizou um veículo Hyundai Tucson preto saindo de um posto de combustíveis que já estaria com alerta no sistema da muralha eletrônica por suspeita de envolvimento em roubo de caminhão na cidade de Jacareí. Durante a fiscalização dos sinais identificadores, a equipe da GCM constatou que a placa utilizada era incompatível com o chassi, revelando que o veículo original havia sido furtado em fevereiro desse ano no município de Mauá. Na sequência, eles localizaram um porta-malas, um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, além de 2 pares de placas de outros automóveis do mesmo modelo, evidenciando uma estrutura preparada para a prática de crimes. Os ocupantes do veículo não apresentaram justificativa para a posse do carro, do simulacro ou dos jogos de placas extras, fornecendo versões contraditórias sobre o destino do grupo. Diante dos fatos, a GCM de Arujá conduziu os indivíduos e todo o material apreendido à delegacia de polícia, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador. E no próximo bloco, semana intensiva do Cadastro Único em Santa Isabel. E mais, tem seu Modo Economia com Marcos Vinícius. Fica aí que eu volto já já.
ano novo chegou e com ele vem o famoso susto, o reajuste do plano de saúde da sua empresa. Mas calma, tem solução. Com a Me Protege, você pode fugir do reajuste abusivo. A gente analisa seu plano atual, compara com todas as operadoras do mercado e encontra a melhor opção, com qualidade e economia. E olha esse exemplo. A Amil está com uma promoção especial para empresas da região. Sem coparticipação nos hospitais da rede Total Care, como o Hospital Ipiranga, em Mogi e em Arujá. Isso mesmo, é a chance de começar o ano cuidando da saúde da sua equipe e do caixa da sua empresa. E quem fecha com a Me Protege ainda pode divulgar sua marca aqui na TV. Quer fugir do reajuste e ainda ganhar visibilidade? Chama agora a Me Protege no WhatsApp e descubra quanto a sua empresa pode economizar. A Prefeitura de Santa Isabel realiza entre os dias 23 e 28 de março a Semana Intensiva do Cadastro Único. A ação celebra os 25 anos do programa e tem o objetivo de ampliar o acesso da população aos programas sociais do governo federal, como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica também. Durante toda a semana, a equipe da assistência social estará mobilizada para realizar novos cadastros, atualizações e orientações. A iniciativa faz parte do programa Cadastro em Ação, que busca aproximar os serviços públicos das famílias que mais precisam, promovendo inclusão social e cidadania na nossa região. O atendimento acontece na Central do Cadastro Único, localizada na Rua Prefeito José Basílio de Alvarenga, número 1000, no Jardim Monte Serrado. De segunda a sexta que acontece, tá? E o horário é das 8 da manhã até as 4 da tarde. Vai ter plantão no sábado e será das 8 da manhã até 1 hora da tarde, vale a pena. Oportunidade aí importante para o morador regularizar a situação e garantir os direitos que ele tem. Nossa, e a gente não sabia, né? O Cadastro Único já completando 25 anos. Agora vamos falar da cidade de Guararema. Olha, vai ter ali por meio da Secretaria de Saúde um sistema novo que foi implementado nesse mês. É uma avaliação virtual em todas as unidades de saúde. Os locais receberam totens que exibem os QR Codes, códigos que, ao serem escaneados pela câmera do celular, direcionam o usuário automaticamente para uma plataforma de avaliação dos serviços públicos. Muito interessante. Os totens com os QR Codes já estão instalados nas unidades básicas de saúde Lambari, Benedito Antônio Mariano, localizada na Avenida Francisco Lerário, número 955, e também no Jardim Dulce, Guiomar Franco da Cunha, na Rua Padre Manuel da Nóbrega, número 23. O sistema também está disponível na recepção e na sala de vacinas do Centro de Saúde de Atenção Primária Rolando Campagnoli, o CESAP, que fica na Rua São Vicente e Paula, número 110, no centro. O funcionamento do sistema é prático e permite que os moradores ali registrem as avaliações no momento em que utilizam o serviço. Tomara que se estenda então por toda a cidade, né? Ao apontar o celular para o código disponibilizado em pontos estratégicos, como recepção ali, o paciente acessa um formulário eletrônico de satisfação. O questionário é rápido e possibilita avaliar áreas específicas. Tem um atendimento geral, vacinação e o funcionamento da farmácia. Dentro da plataforma digital, o usuário pode opinar sobre diferentes aspectos do atendimento, como o tempo de espera e a clareza das orientações recebidas pelas equipes. Além disso, o espaço amplia o diálogo com os munícipes, criando mais um canal direto para a troca de informações que pode ser usado para registros de elogios, sugestões e reclamação, né? Todas as informações enviadas são coletadas e analisadas pelas equipes responsáveis da Secretaria de Saúde. Se todo mundo fizesse isso, ia ser muito bom. Aí dava para ver onde é o foco do problema, às vezes no atendimento, né, de todos os UBSs aí. Que seja exemplo para outras regiões aí, outras cidades do Alto Tietê. Vamos falar agora da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, que ofereceu nesta segunda um curso de mecânica automotiva para garantir mais autonomia e liberdade para as mulheres. A atividade ela foi realizada na sede da Associação Comercial e Empresarial da cidade de Suzano e proporcionou orientações sobre o funcionamento dos veículos e segurança no trânsito. Olha, tá tendo tanta coisa legal para as mulheres, tomara que se estenda para o ano todo. O titular da pasta, Claudinei Galo, abriu o encontro que reuniu servidoras, representantes da Delegacia da Mulher e dos bombeiros. O conteúdo reforçou sinais que as condutoras devem observar para vistoria, como problema em pneu, freio, amortecedor, óleo e bateria.
O instrutor Ricardo Barbosa destacou que as mulheres já representam 50% do público nas oficinas e estão cada vez mais conscientes sobre a manutenção dos carros. Foram detalhados alertas como vibração do volante, barulho ao frear e luz de painel. Segundo a Prefeitura, a iniciativa faz parte da programação do Mês da Mulher Suzanense e visa ampliar o conhecimento técnico para que elas saibam exatamente o que fazer diante de algumas falhas mecânicas. O evento terminou com uma homenagem à funcionária Marileide Maria dos Santos, idealizadora do projeto. Tomara que tenham ensinado aí a trocar pneu, né? E a Prefeitura de Suzano vai promover entre essa quinta e sábado a Festa do Artesão Especial, ali na Praça dos Expedicionários, na região central da cidade. A programação vai celebrar o trabalho dos artesãos no município, com uma feira dedicada à exposição e comercialização de produtos feitos à mão, além de atrações culturais e atividades abertas ao público. Realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, o evento tem o objetivo ali de valorizar o artesanato local, incentivar a economia criativa e ampliar a visibilidade dos profissionais que transformam talento e técnica em peças únicas. Durante os 3 dias de programação, o público poderá visitar uma vila temática composta ali por casinhas de exposição, onde os artesãos vão apresentar e comercializar diferentes tipos de trabalhos manuais. O secretário Mauro Vaz destacou que o evento representa uma oportunidade de valorizar a economia local. Além da feira de artesanato, a programação vai contar com atrações culturais, tem apresentação musical e números de balé. O espaço também terá opções gastronômicas com guloseimas e produtos variados, proporcionando uma experiência completa para os visitantes. A proposta é transformar ali a celebração do Dia do Artesão, comemorado nacionalmente no dia 19 de março, em um momento de reconhecimento aos profissionais que contribuem para a geração de renda e fortalecimento do município. Vamos falar de previsão do tempo? Em Guarulhos, a quinta-feira se inicia com céu nublado e temperatura amena. No decorrer do dia, podemos ter chuva fraca e trovoada em diversos pontos ali da cidade, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Mogi das Cruzes, o cenário se mantém com mínima de 17 graus e máxima de 28. Olha, a gente vai falar sobre uma coisa que eu não sei se você conhece. Eu não conheci o nome técnico, tá? Você sabe o que é ludopatia? Não? Então fique ligado que Marcos Início vai te falar tudo sobre o assunto no Modo Economia de hoje. O Marcos Início já está aqui no seu Jornal da Rede, então está no ar o Modo Economia, né, Marcos? Um prazer mais uma vez. Olha, eu vou falar uma palavra para saber se o pessoal aí de casa conhece. Ludopatia. Vocês sabem o que é? Hoje o Marcos Início vai falar um pouquinho sobre isso, né? Ou o que pode levar a isso, né? Que é aquele, quando a pessoa já não consegue se controlar com os jogos, e jogos em geral, né? Hoje a OMS ela já caracteriza isso como uma doença, que é esse vício em apostas, vício em jogo, que aí ele sai de um ponto que ele parece que é algo esporádico, que é uma brincadeira. Sim. Ele começa a dar sinais de que isso está virando uma doença, um vício compulsivo mesmo. Tem o pessoal que de final de semana faz a sua famosa fezinha, né? Hoje em dia você nem precisa ir na casa lotérica, dá para você fazer direto no aplicativo. Então, assim, tem se falado muito desse vício nos jogos digitais. Por quê? Antes dos jogos, você se reunia ou tinha que ir até algum local. Hoje está na palma da mão. Então, dá muito mais acesso. Aí junta esse acesso com o marketing agressivo das casas de apostas, onde as pessoas começam a perder a mão. Começa a querer apostar e perde, quer recuperar e começa a querer fazer isso com frequência, começa a mexer no financeiro e não percebe. Então, aí o pessoal de casa chega para você e fala: Marcos, mas eu nem tenho jogo do tigrinho, essas bets, eu nem tenho. Eu só todo dia aposto na lotérica, eu preciso fazer isso aqui, eu gasto uns 60, 70 reais por dia. Então, assim, mesmo você que não tem esses aplicativos de casa de apostas, de tigrinho, né, desses jogos, qualquer jogo que você tá ali todo dia, às vezes precisa gastar, vou gastar 10 reais a mais, ou tem aqueles aplicativos daqueles jogos bobinhos,
que você começa a gastar também todo dia. Ah, vou comprar um baú, vou comprar alguma coisa. Melhorando a performance no jogo, né? Isso. Quando isso começa a ficar em excesso e eu não me vejo, ai, nossa, eu preciso fazer, a pessoa tem que prestar atenção, né? Sim, é igual você deu o exemplo, né? Você vai gastando um pouquinho por dia, você não vê. Quando você multiplica aí por 20 dias, você já vai ver que dá um valor bem alto. Já vi casos de pessoas que apostam R$500 por dia. Nossa. Então, é muita coisa. E aí, o que começa a caracterizar para pontos de atenção? É se você ficar muito irritado, frustrado por não conseguir apostar. Ah, tá. Você está querendo sempre aumentar o valor da aposta por conta do retorno. Uhum. E quando você já começa a mexer nas contas, mexer no salário por estar gastando demais em aposta. Tem relatos que mostram, por exemplo, o jogo do Tigrinho, que a gente está falando da facilidade, de pessoas gastarem literalmente o salário integral em horas sem perceber. Porque fica naquele looping de tentar recuperar. A gente teve até assim, esse problema aí do pessoal gastando Bolsa Família, essas coisas, né? O cartão do governo, aí conseguiram bloquear, né? Da pessoa não conseguir gastar. Mas assim, tem o pessoal que tem um salário e não é só o jogo do Tigrinho. Todos os jogos e jogos que o pessoal pede para comprar alguma coisa para melhorar a performance. Ah, eu tenho esse jogo, eu vou abrir esse baú, agora eu vou abrir esse outro. Então, Marcos, tudo que a pessoa começa a ver que ela precisa gastar, ou o humor muda, caso ela não fazer, não jogar, tudo é o momento que ela precisa prestar atenção. Começar a prestar atenção, porque se está realmente sentindo falta de apostar, está tendo essa irritabilidade, tem um estresse a mais, está querendo realmente, como eu falei, ficar tentando aumentar a aposta para aumentar o retorno, já são pontos de atenção. Se você está escondendo do seu cônjuge, por exemplo, porque você gastou o dinheiro da conta nisso, também já é mais um ponto de atenção. Já que você falou de cônjuge, esconder as contas, tudo, se a pessoa não se atentar a essa mudança, e quem está junto, né? Às vezes o marido, a esposa, um filho, começa a perceber essa mudança e que está gastando a mais, a pessoa também pode chegar e falar assim, olha, está na hora de você parar, né? O ideal é que ela chegue e converse e alinhe as coisas para entender o porquê que está passando de um certo ponto ali. Isso porque se começa a afetar o financeiro, começa a afetar a relação, e a gente sabe que um dos grandes motivos também de divórcio é essa questão financeira. Então, começa a ser um efeito em cadeia negativo, né? Então, tem que lembrar que dinheiro fácil é o que a gente ganha trabalhando, não querer ganhar rápido. E é um ponto que você falou, tem muitos locais que no começo você ganha, né? Começa a colocar, nossa, ganhei 10 mil, ganhei 2 mil, ganhei... E depois aí vai diminuindo assim, aí você quer voltar a ganhar aquilo, né? E aí você vai perdendo dinheiro e apostando cada vez mais para ver se recupera, né? Você fica tentando recuperar isso, e aí vira esse looping onde você começa a perder a mão. Então, para o pessoal entender o porquê que a gente quis colocar, só para ressaltar a importância disso, em 2017 movimentou apostas 6 bilhões. Em 2022 movimentou mais de 50 bilhões. E pela média está crescendo quase 40% ano a ano de novos apostadores e desse valor movimentado. Então, como esse marketing é muito agressivo, onde ele, igual você falou, ele deixa você ganhar para parecer que é fácil, ele vai te jogando dopamina para que você, tô legal, tô gostando. E se você não parar, não tiver alguém realmente para olhar junto com você, fica fácil ali perder a mão. Então, assim, toma cuidado e observa até onde que realmente é a brincadeira, é o do final de semana, é um dinheiro que não vai fazer falta. É a fezinha. É a fezinha que você apostou no seu time, ou quanto que está começando a exceder o que é um limite saudável aí. E, assim, admitir que você tem esse problema é o primeiro passo, que é uma doença, né? E procurar ajuda profissional, né? Não à toa, eu falei desses dados aqui do Brasil, mas se for olhar para o mundo também, crescendo muito. Então, para a OMS realmente identificar isso como uma doença, porque realmente tem muitos casos e realmente isso só está se agravando. Isso mesmo. Olha, a gente veio com esse tema porque nós vemos essa crescente, né? É preocupante, é um dinheiro que estaria na economia, que estaria no seu bolso e está saindo e está indo só para essas casas de apostas, para esses jogos. Deixa para o final de semana, tudo, começou a perceber, antes que vire um vício, se policie. Eu só vou apostar toda sexta e pronto. E estabelecer um limite, né? Sim, e o nosso intuito aqui é sempre trazer a visão
dos prós e dos contras de algumas ações, de algumas situações, para que você desfrute mais do seu dinheiro. Eu falei que é o dinheiro mais fácil da gente ganhar, é o mais fácil. A gente sabe o quanto que também é difícil, que a gente trabalha, que é cansativo, então a gente tem que valorizar esse dinheiro. Então, essa é a nossa ideia aqui com os temas que a gente traz. Isso. Semana que vem a gente está com outro tema, às vezes uns temas mais light, né? Sim. Outras vezes uns mais sérios aí para o pessoal aí de casa, mas vale a pena, né? Com certeza. Até o próximo Modo Economia com Marcos Vinícius. E no próximo bloco tem seu Balançando a Rede com o Lucas. Fica aí que o seu Jornal da Rede volta já já. O tempo não espera. Se você quer ser advogado, conquistar a aprovação da OAB, prestar concurso ou construir uma carreira sólida na área jurídica, a hora é agora! A Unisuzano está com inscrições abertas para o vestibular 2026, concurso de direito presencial. Uma formação completa, com professores experientes e preparação real para o mercado. E o melhor, com condições que cabem no seu bolso. A primeira mensalidade por apenas R$ 99,00. Bolsas de até 40% mais 20% de pontualidade. E para transferência, 50% de desconto na mensalidade. Condições especiais também para servidores públicos, policiais, bombeiros, GCM, idosos, colaboradores e dependentes. Venha cursar Direito na Unisuzano e aproveite para conhecer os outros cursos de graduação que a instituição oferece. Informações pelo WhatsApp que está aparecendo aqui para você. Unisuzano, seu futuro começa agora. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Balançando a Rede aqui na Rede Alto Tietê. Eu sou o Lucas Barreiros e você acompanha comigo esse esquenta para a Copa do Mundo de 2026, que é claro, teremos muito o que falar aqui, não só de seleção brasileira, mas também de tudo que engloba esse Mundial dos Estados Unidos, do Canadá e do México. E é claro, se você ainda não é inscrito no canal, já deixa aqui a sua inscrição, também seu like e, é claro, ativa o sininho para ficar por dentro de toda a programação aqui da TV. E agora, sem mais enrolação, bora falar de estádios, que hoje vamos falar dessas que serão as casas da seleção brasileira na Copa do Mundo e o impacto que terá para o Brasil nesses primeiros jogos. Então, a Copa do Mundo, todos sabemos que não é só futebol, tem também aquela questão de logística que influencia, ainda mais quando se trata de uma Copa do Mundo com 3 países diferentes, sendo um deles Estados Unidos, que é gigantesco. Temos a questão do clima, da viagem e ambiente que podem impactar o desempenho da seleção brasileira e também de seus adversários. O Brasil, já para começar entrando de vez no assunto, estreia nesse estádio aqui, no MetLife Stadium, que é em Nova Jersey, praticamente ali em Nova York, é pertinho da região e é estádio gigante, né? É um estádio gigante da NFL, também recebe muitos shows, né, por ter essa estrutura moderna, mas é um estádio ali que, assim, teremos o Brasil enfrentando algo diferente, vamos colocar assim. Uma capacidade superior a 80 mil pessoas, então devemos ter casa lotada e é uma região com grande comunidade brasileira. Então por que eu falei que deve ser diferente? Porque o Brasil, muito provavelmente, pode se sentir em casa nessa estreia, né, na Copa do Mundo. Afinal, teremos casa cheia para essa estreia da seleção brasileira. Tem ali a questão do clima, com uma temperatura média girando em torno dos seus 20, 27 graus nessa época do ano, eu ia falar nessa região do ano, mas não, nessa época do ano. E aí a umidade moderada, então teremos um clima relativamente neutro para a seleção jogar. Falando na questão do impacto, além desse possível apoio da torcida, que pesa positivamente para a seleção brasileira, temos uma boa estreia para ganhar confiança, né? Então, caso o Brasil consiga fazer uma boa estreia na frente da sua torcida, vamos dizer assim, com um clima ali mais tranquilo, nada muito extremo, o Brasil consegue já estrear com esse anímico mais positivo para aí sim ir para o segundo jogo.
Bom, e a seleção brasileira, depois de estrear aqui no MetLife Stadium, não vai para muito longe. Vai para Filadélfia, no Financial Field, ou melhor, Lincoln Financial Field, casa do Philadelphia Eagles da NFL. Para você que acompanha, já deve ter notado ali as end zones, a questão do verde, né, que é o que empurra esse time do Philadelphia Eagles, né, foi campeão recentemente, mas a gente tem aqui também essa questão de ser uma cidade que respira o esporte. É algo mais próximo do esporte do que Nova Jersey é, vamos colocar assim. O MetLife recebe muitos shows, tem ali alguns jogos da NFL, obviamente, mas aqui na Filadélfia o clima já fica um pouco mais diferente. Aproximadamente 150 quilômetros de distância de Nova York é um deslocamento relativamente curto. Então, temos uma logística tranquila para a seleção brasileira e sua torcida. Porém, quando a gente fala de clima, temos um calor mais forte que pode assolar essa seleção brasileira, temos uma umidade maior e, é claro, uma possibilidade de jogo pesado fisicamente. Afinal, então a gente vê toda essa questão de clima gerar um impacto sobre os jogadores, né? Exigência física maior, temos a possibilidade de jogo mais intenso e a necessidade de rotação de elenco. Então, temos o Brasil estreando num ambiente mais favorável e, num segundo momento, tem ali aquela questão positiva da logística, do ponto de deslocamento, tal, são ambientes ali mais favoráveis para a torcida e para o time se deslocar. É pouco espaço, né? Ou melhor, pouca distância, vamos colocar assim, 150 quilômetros, mas teremos também um ambiente esportivo legal para a seleção brasileira. A gente estava até comentando aqui nos bastidores a questão da estrutura dos estádios da NFL. Como a gente pode perceber aqui, são 3 blocos, vamos colocar. No Brasil a gente está mais acostumado, por exemplo, com 2. A gente vê na maioria dos estádios da Série A do futebol brasileiro. Aqui já é uma capacidade maior de torcedores, então teremos aquela questão da pressão também nos jogadores. Mas é claro, são atletas que conhecem e muito bem esses palcos do futebol mundial e aí chegam para os Estados Unidos para fazer os jogos em estádios não tão habituados com o futebol como nós conhecemos, né? Porque aqui a gente tem essa questão da NFL acontecendo, mas com certeza se adaptarão a esses climas, essas mudanças, a logística. Então, a gente fica de olho para ver como que vai ser. Porque já passando para o terceiro jogo, que é um jogo que acontece no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida, temos uma região tropical, ou seja, tem uma distância maior aí do que foi aquele primeiro deslocamento. São cerca de 1.600 quilômetros da Filadélfia para Miami. Então, uma viagem longa. Torcedor, muito provavelmente, não vai conseguir acompanhar ali direto, exceto aqueles, né, que já chegam com bala na agulha e falam, não, eu vou acompanhar o Brasil do início até o fim, e aí sim vai estar junto. Mas o que eu falo daquela comunidade brasileira local, de Nova Jersey, da Filadélfia, muitos, né, vão acabar não acompanhando a seleção brasileira. Porém, um outro problema que eu colocaria como maior, porque o Brasil sempre vai ter torcida, né, onde for. Já até fiquei emocionado que quase que eu errei, já falando de torcida, já falando de sentimento de Brasil, mas o calor forte é sim o que preocupa, porque a temperatura vai ser próxima da casa dos 30 graus, com uma umidade muito alta e a possibilidade de chuva tropical. Para você que acompanhou o Mundial de Clubes agora, esse primeiro Copa do Mundo de Clubes, vamos dizer assim, que é o nome oficial, viu que alguns jogos foram adiados, foram paralisados, né, adiados temporariamente, por conta de temporais. Então chegava aquele famoso alerta da Defesa Civil que a gente tem por aqui, chegava por lá aquele risco de raio, risco de chuva mais forte, fazia com que as partidas fossem paralisadas. Então a gente tem o Brasil jogando num estádio e num estado mais quente. Temos uma seleção brasileira que vai enfrentar um maior desgaste físico, sim, nesse jogo. É um ritmo de jogo mais lento, não tem como, né, colocar aquele ritmo muito forte, como a gente vê na Europa, por exemplo, aquele toque de bola, aquela correria. Então, isso pode favorecer seleções acostumadas ao calor e também times mais físicos. A gente tem esse Brasil que tem, né, aquele futebol mais leve, um futebol mais móvel, mas pode encontrar mais dificuldades, sim, por conta desse, tanto do deslocamento, né, daquele cansaço do deslocamento, quanto por conta desse clima de Miami, que aí já fica diferente.
Então, se a gente puxar aqui essa análise geral, a gente tem o Brasil estreando contra o Marrocos no MetLife Stadium e a gente vai ter esse primeiro jogo mais puxado ali para uma estreia confortável se a gente for olhar do âmbito de lugar, de torcida, né, de clima. Porém, é o jogo que eu destaco como maior dificuldade dentre esses aqui que o Brasil vai encontrar nessa fase de grupos. Já na segunda partida, teremos o Brasil enfrentando o Haiti no dia 19 de junho, né? Acabei não falando, o primeiro acontece no dia 13 de junho, às 7 da noite aqui para o Brasil. Já nesse segundo, a seleção brasileira tem um panorama mais tranquilo. Eu acredito que será o jogo mais tranquilo dessa fase de grupos para o Brasil, que enfrenta a seleção do Haiti. Veio ali, né, como uma grande surpresa nessa classificação. E aí, a seleção brasileira entrando em campo, então, para a gente, às 10 da noite, mas vai ter essa tranquilidade com questão de deslocamento, com questão de clima. Então, a seleção brasileira pode fazer um bom jogo já nessa segunda partida. Quem sabe já chegar para o terceiro jogo, que é em Miami, contra a Escócia, já mais tranquila. Porque aí sim, teremos um desafio físico e aí em 2 patamares. Só que vamos primeiro elencar aqui essa questão. O Brasil enfrenta a Escócia, é um adversário forte, né? Um adversário físico, tem jogadores ali altos, mais fortes, com relação ao ataque, por exemplo, da seleção brasileira, mas ao mesmo tempo é uma equipe que não está nada acostumada com o calor. Então, nesse aspecto, o Brasil sai em vantagem e acredito que os escoceses vão sofrer mais com isso. Porém, no resumo, a logística será um ponto fundamental para essa seleção brasileira durante a Copa do Mundo. A preparação física, obviamente, vai ser decisiva, porque vai oscilar essa adaptação ao clima. E aí sim, com um time mais adaptado, podemos ter vantagem sobre outras equipes, né, durante, né, essa campanha. Então, por enquanto, a gente consegue falar aqui só dessa fase de grupos. Brasil estreando em Nova York, depois indo para Filadélfia e fechando essa participação na primeira fase jogando em Miami. A seleção brasileira tem tudo para conseguir passar, acredito que vai ser pedreira esse primeiro jogo contra Marrocos. E assim, por mais que a expectativa seja ali numa temperatura até 27 graus, eu não me surpreenderia se fosse um pouquinho a mais, porque a gente sabe, a gente viu nessa Copa do Mundo de Clubes como que funcionou. E aí, na Copa do Mundo de Seleções, por que não essa situação se repetiria? Então, temos a seleção brasileira com muitas condições aí de passar, obviamente, só fazer aqueles ajustes finais. E aí sim, acredito que uma boa estreia contra o Marrocos já vai dar esse ânimo, essa arrancada que falta para o Brasil. E aí sim, olha, eu acredito que o Brasil, conseguindo fazer uma estreia convincente, vencendo bem a seleção marroquina, consiga passar com tranquilidade por essa fase de grupos, não desmerecendo os outros adversários, mas com base em tudo que foi analisado aqui, acredito que a seleção brasileira tem um bom grupo e irá conseguir fazer uma preparação completa para que aí sim possa vencer as adversidades logísticas e também climáticas para se adaptar aos melhores cenários e aí sim poder avançar e ir longe nessa Copa do Mundo, por que não sonhar com o título. Por enquanto, não tem ainda como prever oitavas, quartas, semis, vamos um passo de cada vez e aí sim, quando estivermos lá, a gente comenta mais sobre isso. E é claro, você já sabe que vai acompanhar todo esse esquenta da seleção brasileira e da Copa do Mundo em si, aqui no seu Balançando a Rede, na Rede Alto Tietê. Deixo aqui o meu abraço, tenha aí uma excelente semana, a gente se encontra na próxima edição do Balançando a Rede, aqui, você já sabe, hein? Até mais!